87º dia, João, capítulo de número 19, vai começar falando do versículo 1 até o versículo de número 16, de quando Jesus é condenado à crucificação. Pilatos manda açoitar então Jesus, os soldados açoitam ele, depois colocam sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos e o vestem com uma capa púrpura. Depois Pilatos apresenta Jesus então diante do povo e fala: olha, eis aqui o rei de vocês querem mesmo que o crucifique? E o povo gritava: crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos falava: mas eu não vejo culpa nenhuma nesse homem, não vejo por que crucificá-lo. E eles insistiam para que o crucificassem. Então os judeus falaram para ele: não, esse homem ele é digno de ser crucificado, digno de ser morto, porque ele se disse ser o Filho de Deus. Então, a partir desse momento, Pilatos ficou com mais medo ainda de fazer aquilo e procurava de toda maneira libertar Jesus. Porém, ele já tinha cedido ao desejo do povo e o povo insistiu para que o matasse. Então, ele entrega para que os soldados o crucifiquem. Do versículo 17 até o versículo de número 27, temos então a crucificação de Jesus. Ele é levado para ser crucificado então e é colocado ao lado de outros dois ladrões que seriam crucificados também. E sobre a cabeça dele na cruz colocaram uma inscrição que dizia: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Os judeus até foram questionar a Pilatos, falando assim: não coloque que ele é o rei dos judeus, coloque que ele se dizia rei dos judeus. Porém Pilatos falou para eles: o que escrevi, foi feito. Depois os soldados então começam a dividir as vestes de Jesus, cada um ficando com uma parte das vestes, rasgavam as vestes. Porém, quando chegaram na túnica de Jesus, viram que era uma costura única e então falaram assim: não, isso que nós não vamos rasgar, nós vamos tirar sorte para ver quem vai ficar, cumprindo-se uma profecia que dizia a este respeito então que as suas vestes seriam divididas entre si e seria tirado sorte a respeito de suas vestes. Depois disso então estava lá aos pés da cruz a mãe de Jesus. A Bíblia diz que estava a irmã dela, Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena, e o discípulo a quem Jesus amava, que era João. Então nesse momento Jesus, sabendo que João seria o único que ia morrer por causas naturais de velhice, falou que então a partir daquele dia era para Maria ser considerado como se fosse a mãe dele e ele como filho de Maria, para que João recebesse. Sabemos que os irmãos de Jesus depois se converteram também, e seguiram o ministério de Jesus, mas até aquele momento então João foi entregue para cuidar de Maria durante a vida dela. Versículo 28 até o versículo de número 37, temos então o momento em que Jesus ele tem a morte de Jesus. Primeiro ele estava lá, falou que tinha sede, eles colocaram uma esponja, colocaram vinagre na esponja e com um caniço, com um pedaço de pau, de madeira, vamos assim dizer, colocaram na boca dele e naquele momento ele fala: está consumado. Então a partir daquela hora Jesus entregou o seu espírito e ali ele expirou. Os judeus não queriam porque se era sexta-feira e no sábado era o dia da purificação, não queriam que os corpos ficassem lá até depois das 6. Então foram falar para os romanos e eles foram quebrar as pernas então para que os crucificados morressem mais rápido. E quando chegaram em Jesus viram que já havia expirado, então não quebraram a perna de Jesus, porque cumprisse uma palavra também que dizia que nenhum de seus ossos seria quebrado. E do versículo 38 ao 42, José de Arimateia vai então a Pilatos para pedir o corpo de Jesus, junto com ele vai Nicodemos, e o corpo de Jesus é colocado em uma sepultura nova, a qual ninguém ainda havia sido sepultado. Esse foi o resumo do capítulo 19 do Evangelho de João. Que Deus abençoe a sua vida, lhe conceda graça e misericórdia, lhe fortaleça cada dia mais, em nome de Jesus.